Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Seguindo o tema Índices Populacionais, falaremos hoje sobre saldo migratório, pirâmide etária e transição demográfica. Vamos lá? E para começar, eu trouxe aqui uma frase de Gustavo Ambrósio, professor universitário, onde ele diz: humanizar a questão do migrante e do refugiado no Brasil não é só humanizar a vida dessas pessoas, mas também é humanizar a nossa sociedade, nosso Estado de Direitos. Fica a reflexão. Falaremos hoje sobre saldo migratório. E a noção de saldo migratório pode-se utilizar relativamente ao resultado de uma conta ou à conclusão derivada de uma determinada análise. Migratório, por sua vez, é aquilo que está relacionado com as migrações, os deslocamentos de pessoas entre diferentes territórios. Conhece-se como saldo migratório a diferença existente entre a emigração e a imigração numa certa região. Para calcular o saldo migratório de um lugar, por conseguinte, deve-se fazer a diferença entre a quantidade de emigrantes, isto é, o número de pessoas que abandonaram o lugar para se radicarem em outros sítios, e a quantidade de imigrantes, o número de indivíduos que chegaram de outros lugares com vista a se instalarem no novo território. Se apresentarmos como fórmula, temos a seguinte fórmula: saldo migratório é igual a quantidade de imigrantes menos quantidade de emigrantes. Então, você vai fazer um cálculo de subtração. Quantidade de imigrantes menos quantidade de emigrantes. E você chegará ao saldo migratório de um país, de uma região, de uma cidade, ok? Com isto definido, podemos dizer que o saldo migratório positivo revela que a entrada de povoação superou a chegada de pessoas. Em contrapartida, o saldo migratório negativo supõe que a quantidade de pessoas que foi embora é superior à quantidade de pessoas que entraram. Então, nós temos dois tipos de saldo migratório, certo? Tem o saldo migratório positivo, né? Quando a entrada supera, né, a saída. E o saldo migratório negativo é quando a saída de pessoas supera o número de pessoas que entraram, que chegaram no país em questão. Aqui nós temos um gráfico onde diz: Brasil mais exporta do que recebe gente. Então, você pode observar aqui o Brasil, né? Estrangeiros no Brasil tem de 700 mil a 1 milhão. Brasileiros no exterior, 3 milhões. Estrangeiros no Brasil, 700 mil a 1 milhão. Então, o título, né, condiz com a realidade. Brasil mais exporta do que recebe gente. Outro indicador muito importante para se estudar uma população é a pirâmide etária, né? Que são indicadores populacionais que, por meio de gráficos, permitem a análise da dinâmica populacional de um determinado local
segundo faixas etárias e de sexo. Então, nós temos tipos de pirâmide etária. Tem pirâmide etária com a base larga, certo? E o topo estreito. Isso indica uma pirâmide de um país onde a maioria da população é jovem, criança e jovens. Quando a pirâmide etária, ela representa um formato mais peculiar, onde a base está mais reduzida e o corpo da pirâmide mais enlarguecido, aquele país é um país onde tem uma população adulta maior, certo? E eu tenho também aqui outro formato de pirâmide, né, onde você observa a população adultos e idosos, também uma população grande, a base um pouco mais reduzida, o topo da pirâmide também com um formato mais largo. Então, nós temos tipos de pirâmide etária que demonstram a situação populacional do país. De um lado, os homens, do outro lado, as mulheres e a faixa etária marcando no meio. A importância das pirâmides etárias como indicador social. No Brasil, a pirâmide etária mostra que o país está entre a segunda e a terceira fase demográfica, visto que há diminuição do número de pessoas jovens e aumento no número de pessoas idosas. No entanto, o topo da pirâmide ainda se afunila de maneira mais abrupta do que o esperado para a terceira fase da transição demográfica. As fases da transição demográfica estudaremos nos próximos slides. Aqui eu quero que vocês entendam essa pirâmide etária do Brasil aqui que eu estou apontando com a seta. Ela é do ano de 2010, como vocês sabem, foi o último censo. Então, vocês observam, como eu falei anteriormente, que a base da pirâmide ela vem reduzindo, certo? Mas no topo, a pirâmide se afunila de forma abrupta. Ou seja, olha, a população está vivendo mais. Nós já conversamos sobre isso na aula anterior. Mas ainda há, na faixa etária dos 90 anos ou mais, há como é que se diz? Reduziu-se muito de forma abrupta. E esta outra pirâmide é uma projeção para o ano de 2060. Vocês observem aí a diferença entre as duas pirâmides, né? De 2010 e a projeção para o ano de 2060. E a transição demográfica? O que vem a ser essa transição demográfica? Ela consiste na mudança das dinâmicas populacionais de um local com a queda dos valores de natalidade e mortalidade e, além de posterior estabilidade dos valores populacionais. E a transição demográfica, ela é estudada por estágios ou fases. Observe aqui, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E tem até a fase 5, certo? Que são os estágios. Então, nessa primeira fase aqui, na fase 1, no primeiro estágio da transição demográfica, há valores altos de natalidade e mortalidade e um valor populacional total relativamente baixo. Esse tipo de dinâmica populacional foi observado, por exemplo, durante o período da Revolução Industrial, que nós já estudamos em História. Então, na fase 1, nós temos quando um país encontra-se na fase 1, que foi lá no século XVIII, a maioria dos países encontravam-se nessa fase. Então, havia altas taxas de natalidade e também altas taxas de mortalidade. Vamos para a fase 2. Já na fase 2, que é o segundo estágio da transição, há uma diminuição das taxas de mortalidade em razão do acesso a tratamentos médicos, serviços de saúde e cuidados preventivos.
que permitem que a população apresente uma maior expectativa de vida. Como consequência, há um aumento significativo dos valores totais populacionais. Nessa fase, o topo da pirâmide apresenta um alargamento. Então, na fase 2, vai diminuir, né, a mortalidade, mas a natalidade ainda vai continuar alta. Na terceira fase, né, a chamada fase 3, ou o terceiro estágio, certo? Há uma diminuição nas taxas de natalidade. Assim, a base se estreita, tornando a pirâmide mais proporcional. Em geral, essa diminuição no número de nascimentos e de população jovem é reflexo de um maior planejamento familiar, que nós também já estudamos, que é quando os casais decidem o número de filhos que pretendem ter. Na fase 4, quando um país encontra-se na fase 4 de transição, ou no quarto estágio, há estabilidade da população, com baixa natalidade e baixa mortalidade. Observem que está lá embaixo o gráfico da mortalidade da natalidade na fase 4. A população tende a cessar o seu crescimento, mantendo-se estável. Essa é a fase na qual se encontra a maior parte dos países desenvolvidos do mundo. Então, na maior parte dos países desenvolvidos, eles estão na fase 4, no estágio 4 de transição demográfica, porque tanto as taxas de natalidade são baixas e também as de mortalidade são baixas. A quinta fase, que eu não encontrei para colocar a imagem, mas existe, é a fase onde o saldo populacional começa a se tornar negativo. Com a diminuição da natalidade e da mortalidade, a população vai se tornando envelhecida. Os nascimentos não são suficientes para a reposição populacional, o que pode ser problemático do ponto de vista demográfico. Por quê? Porque vai faltar população jovem. Então, na quinta fase da transição demográfica, estão países como Portugal, né? Que precisa de que até busca um saldo migratório, estimula a entrada de pessoas de mão de obra, porque está faltando jovens para o mercado de trabalho. Então, na quinta fase da transição, já começa um saldo populacional negativo, certo? Aqui, a transição demográfica em 5 estágios, nesse gráfico aqui, mesmo estando em inglês, mas mostra a pirâmide, como eu fui explicando para vocês em cada fase, como é a pirâmide em cada um dos estágios que eu mencionei, que eu acabei de explicar. Vocês podem prestar atenção neste gráfico. E finalizamos o capítulo 2 e até a próxima aula, até os próximos assuntos. Fiquem com Deus.